isso. No ano passado, a turma ficava mais cheia nesse horário. Mas esse ano não sei o que aconteceu. Mas enfim, vamos lá, nós duas mesmo. Good afternoon. E good afternoon pra todo mundo também que tá assistindo depois, né? Obviamente. Vai ter gente que vai estar assistindo depois. A aula de hoje vai ser sobre o que a gente teve aí recentemente no último final de semana, né? Que é um dos maiores feriados no Brasil e um dos mais esperados também, né? Que é a Páscoa, né? A Semana Santa. Ou seja, uma celebração religiosa. Eu não vou me aprofundar tanto na questão religiosa, porque eu sei que muitos aqui não têm a mesma religião e porque eu também não tenho tanto conhecimento para ensinar isso a vocês. Mas eu sei que a Páscoa, né, comemora a ressurreição de Cristo e é um que os cristãos acreditam que Jesus ressuscitou dos mortos 3 dias após a sua crucificação. Tá, então a nossa aula de hoje vai ser sobre o último feriado que a gente teve aí, que é a Páscoa. Eu vou compartilhar a tela aqui pra você e você me diz se tá aparecendo, tá? Que, meu Deus, faz muito tempo que eu não faço isso. Já tô até. Calma aí. Você consegue visualizar? Consigo. Tá, deixa eu ver. Aqui, apresentar. É uma coisa bem simples a apresentação de hoje. Mas enfim. Consegue visualizar bem? Consigo. Ok. E aproveitando esse momento, né, de feriado de Páscoa, eu trouxe para vocês a explicação de como é comemorado esse feriado nos Estados Unidos. É claro, né, que em outros países falantes do inglês comemoram de outra forma, mas como a gente estuda o inglês americano e não tem como abordar todos os países como os outros países comemoram, a gente vai dar uma olhadinha em algumas curiosidades e um pouco do vocabulário em inglês da Páscoa dos Estados Unidos, tá? Assim como no Brasil, a Páscoa é uma data bem celebrada nos Estados Unidos. Isso também é pela grande quantidade de pessoas cristãs no país, ou seja, praticamente o país inteiro entra no clima de Páscoa. A gente tem dois símbolos, na verdade, né, da Páscoa, que é o coelhinho, que significa fertilidade, e os ovos de Páscoa, que representam simbolicamente a ressurreição de Cristo. Os americanos eles também comem bastante chocolate e eles se reúnem com a família para fazer uma refeição bem farta. Mas apesar dessas semelhanças com o Brasil, né, comemoração, coelhinho, ovos de Páscoa e tudo mais, há algumas diferenças. Mas antes de eu avançar para a diferença, eu vou falar para vocês aqui como é o vocabulário do coelhinho da Páscoa e dos ovos de chocolate, tá? A gente fala chocolate egg or Easter egg. Chocolate egg é ovo de chocolate e Easter egg é ovo de Páscoa. C, Este- isto é Easter egg, Estere. isso. E chocolate egg, Chocolate egg. isso aí. Ovo de chocolate ou ovo de Páscoa. Easter significa Páscoa, tá? É o nome Páscoa. Easter. E a gente tem aqui embaixo o coelho, que é Easter Bunny. Easter, Easter bunny. isso, Easter Bunny. O Cilea. Isso, o Cile A. Easter Bunny. Easter bunny. Isso aí. Posso avançar? Tem alguma dúvida? Não, pode ir. Ok, agora voltando para as semelhanças e diferenças,
A primeira diferença é que lá não é feriado, nos Estados Unidos não é feriado. Enquanto no Brasil a gente tem a Sexta-feira Santa, que é o feriado, o Sábado de Aleluia e o domingo, né, que é a Páscoa em si, nos Estados Unidos é diferente. Embora no domingo de Páscoa alguns comércios não funcionem, nenhum desses dias é considerado feriado. Ou seja, as crianças vão para a escola normalmente na sexta-feira, eles trabalham normalmente porque eles não consideram um feriado. Por isso também vocês não vão ver os estadunidenses empolgados se programando para viajar nessa época, como a gente faz aqui no Brasil. A gente se programa, né? Porque é um feriado bem grande, querendo ou não. É um feriado bem grande. E basicamente isso não existe nos Estados Unidos. E no nosso vocabulário, a gente tem aqui a Sexta-feira Santa, que pode ser falada de duas formas: Good Friday or Holy Friday. Good Friday ou Holy Friday? Friday, isso, Friday. isso. Good Friday, Holy Friday, que é a Sexta-feira Santa. Pode repetir. Good Friday, Holy Friday. Friday. Isso, Friday. Tem um. Friday. Isso aí. É o domingo de Páscoa, que é o Easter Sunday. Easter Sunday. Easter Sunday. Easter Sunday. Mas ali no iniciozinho do Easter não é o I, é I. Easter. Isso, Easter Sunday. Easter Sunday. Isso, A que é minha um, língua não me enrola direito. é um pouquinho difícil mesmo. Na verdade, ali, o E, ele é mudo. O E não, perdão. A letra A ali, ela é muda. A gente não pronuncia. E lembra que a letra E no inglês tem o som de I? Então, Sim, basicamente, você pronuncia Easter. Easter. Easter Sunday. Ah, Certo? Temos o Easter Holiday. Easter Holiday. 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 Isso. Que é o feriado de Páscoa. Está indo muito bem, tô adorando. O Holy Saturday, que é um pouquinho mais difícil de pronunciar. Holy Saturday. 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 Dá uma enroladinha na letra R ali na segunda sílaba. T-U-R. Saturday. Não vou conseguir, não. Então tá, vamos lá. Vamos Saturday. continuar. Saturday. Isso, você pode ir treinando, tá? Essa pronúncia. Saturday. Saturday. Você, Saturday. pronto, vou te dar uma dica. Vou dar uma dica pra todo mundo. No lugar da letra T, vocês transformam em uma letra R, tá? Sa- Saturday. 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 Depois eu treino, viu, professora, que tá difícil. Não, mas você tá indo muito bem. Nossa, é bem complicado, na verdade, mas você consegue, que você tá indo muito bem. O Holy Saturday é o sábado de Aleluia e Holy Week, Semana Santa. Halloween. Isso, Semana Holy Santa. Week, Semana Santa. Week é o quê? Semana? Isso, semana. Holy é basicamente sagrado. Por exemplo, vocês já ouviram falar sobre Holy Bible? É basicamente Bíblia Sagrada. Então, Holy é tudo aquilo relacionado ao sagrado, tá? Ah, Eu falei Holy Week e tem um Palm Sunday. Palm Sunday. Palm. Dá um... Palm. Isso, Palm Sunday, que é o domingo de Ramos. Entendi. Alguma dúvida? Não, por enquanto não, só a pronúncia mesmo, mas praticando, né? Tá, vamos voltar de novo então aqui rapidinho para eu conferir a pronúncia do Holy Saturday. Pode falar. É, feriado de Páscoa, né? Sábado de Aleluia. Não, é sábado de Aleluia. Isso. Holy Saturday. Isso, muito bem. Você só tá precisando dar ali uma curvadinha no R. Pronunciar igual um caipira. Saturday. Saturday. Isso, mas você tá indo muito Saturday. bem. Saturday, tá?
Os dias da semana, Sunday, Saturday, Friday, a gente vai ver mais pra frente, tá? Então não se preocupem, mas já vão treinando. Vou passar para o próximo. A segunda diferença é os ovos de Páscoa, né? Os ovos de chocolate. Os ovos grandes de chocolate que a gente vê aqui nas prateleiras do supermercado no Brasil e que muitas pessoas já ficam ansiosas, né, para comprar e presentear as crianças, infelizmente não é tradição, não faz parte nos Estados Unidos. Porque aqui vocês vão encontrar muitos ovos de Páscoa na prateleira, que vem aquela surpresinha, ovo de colher, enfim, é lotado de coisa de ovo de chocolate. Só que nos Estados Unidos, o que vocês vão encontrar é coelhinhos, os ovos pequenos em formato de chocolate e uns outros doces. Inclusive, é uma das épocas, olha só que diferença, é uma das épocas que lá mais vende marshmallow. Eu não sei o motivo, mas lá na Páscoa você encontra muito marshmallow é, em formato de coelhinho, em formato de ovo, enfim, mas é muito raro encontrar os ovos de chocolate em grande quantidade que a gente encontra aqui no Brasil. Os mercados lá são repletos de coisinhas fofas para comprar e alguns estadunidenses também dão de presente coelhinhos de pelúcia, os doces e os chocolates para famílias e amigos, principalmente criança, mas os ovos de Páscoa em si de chocolate não faz parte da tradição aqui do Brasil. Aqui não vai ter vocabulário em inglês, tá? Então eu vou pular para a próxima diferença, que é pintar ovos de verdade, tá? Existe uma tradição nos Estados Unidos que é colorir os ovos de verdade, depois de cozidos, obviamente. Eles usam corante para pintar o ovo, que depois pode ser usado para decoração, presente ou para brincadeira de caçar ovos para criança. Eu vou minimizar aqui a tela porque eu vou precisar aceitar alguém na chamada. Good afternoon, Karine. Tá um pouquinho atrasada, hein? Toma cuidado. Deixa eu voltar aqui. Só um minuto que eu vou voltar aqui a apresentar vocês. Não lembro onde foi que eu parei. Mas basicamente eles pintam os ovos de Páscoa, né? Depois de cozidos, obviamente. Eles usam corante e eles podem ser usados depois para decoração ou até mesmo para presente ou para brincadeira de caçar os ovos para criança, que é chamado de Easter Egg Hunt. Esse segundo Isso, aqui ó, esse nomezinho isso aqui, é Easter Egg Hunter, Hunt, Hunter, Hunt, Hunt, isso, Hunt, Easter Egg Hunt, Easter Egg Hunt. Easter Egg Hunt. Isso aí, muito bem. Essa brincadeira, ela é tão famosa que todo ano, desde 1878, nos jardins da Casa Branca, acontece o White House Easter Egg Roll, que é como se fosse uma corrida de caça aos ovos de Páscoa. Isso acontece todo ano. Eu vou procurar, não vou colocar aqui por conta que depois essa aula vai ser disponibilizada no YouTube por conta dos direitos autorais. Isso não pode acontecer. Mas depois eu vou dar um jeito de procurar essa caça aos ovos de Páscoa para mostrar para vocês que é bem diferente. E mais uma pessoa tá entrando. No finalzinho da aula eu vou dar um aviso para vocês, tá, gente? Em questão de horário e tudo mais. Mas eu vou voltar aqui a apresentar. Mas voltando, né, sobre pintar os ovos de verdade, existem teorias para explicar essa prática. Uns dizem que tem a ver com a chegada da primavera, porque os ovos simbolizam o renascimento e uma nova vida, né? Eles acreditam que os ovos simbolizam o renascimento e uma nova vida, tornando então uma parte apropriada da celebração da primavera e da nova vida que vem após o inverno, que assim cabe perfeitamente com a Páscoa, que celebra, obviamente, a ressurreição
de Cristo, tá? Essa questão da primavera e inverno é porque a Páscoa acontece geralmente no finalzinho do inverno para a chegada da primavera lá nos Estados Unidos. Eu não me recordo muito bem qual é a data onde finaliza o inverno e começa a primavera, mas tem esse símbolozinho da primavera também, a chegada da primavera. E uma outra teoria, porque eles pintam os ovos de verdade, é que Maria, a mãe de Cristo, carregava uma cesta com ovos enquanto presenciava o seu filho sendo crucificado, né? Jesus sendo crucificado, e que o sangue dos ferimentos de Jesus caíram sobre os ovos, pintando então eles de vermelho. Mas assim, isso aí vai de crença, tá? Pode só ser que vocês não acreditem, mas é uma tradição que eles têm que pintar os ovos de verdade depois de cozido. E aproveitando que eu trouxe aqui sobre a teoria de que Maria carregava uma cesta de ovos, a gente também tem aqui um vocabulário que é Easter Basket, que é a cesta onde são colocados ovos de Páscoa. Querem repetir para eu conferir a pronúncia? Pode repetir, professora. Easter Basket. Easter Basket. Isso mesmo. Muito bem, tá corretíssimo. Eu tô morrendo de vergonha aqui, porque só eu tô Não, aparecendo. não precisa ficar com vergonha, não. Tô adorando, porque isso é bom, na verdade. Eu vou até depois conferir um negócio de recompensa com a coordenação, porque caso ainda aceite esses negócios de recompensa, eu vou recompensar você, tá? Depois. Só depois me lembra. Me chama no privado ou então manda mensagem no chat geral mesmo pra dar recompensa, falando sobre a recompensa. E todo mundo vai ganhar, tá, gente? Quem tá ao vivo depois vai ganhar. E quem participar também, óbvio. Vou conversar um pouquinho também sobre isso com vocês. Mas então no vocabulário aqui a gente tem o Easter Basket e Easter Egg Hunt, tá? Posso avançar? Ninguém tem Pode. dúvida? Certo. Em relação à comida, né, no Brasil é muito comum fazer o jejum de carne, né? A gente não come carne. Tem pessoas que não gostam de comer carne. Então, muitas famílias, elas recorrem ao peixe. Então, eu acho que assim, deve ser uma das épocas do ano que mais vende peixe, é a Sexta-feira Santa. Nos Estados Unidos, as famílias elas não veem problemas em comer carne. Inclusive, alguns pratos salgados comuns são o peru e o presunto. Mas assim, eu acho que o prato tradicional mesmo que eu pesquisei é a carne de cordeiro. Talvez seja uma tradição deles não comer o peixe, mas sim comer a carne de cordeiro. E umas outras comidas de Páscoa inclui o hot cross bun. Hot cross bun. Vocês querem repetir? Hot cross bun. Isso Bun? mesmo, bun. Que é um pãozinho doce com uma cruz no topo. Inclusive, cross significa cruz, tá? Parece pão italiano. Já viu o de bola? Não, nunca vi. Depois eu vou pesquisar. Mas eu nunca vi. E a gente também tem. A gente não, né? Eles têm o Easter Bread, que é uma rosca, não, é um pão mais comum nos países da Europa, porém conhecido nos Estados Unidos também. Esse Easter Bread, ele tem o pão e também tem uma rosquinha. Eu acho que é uma rosquinha. Eu não achei muito conteúdo sobre essa rosquinha, não. Mas eles têm o Easter Bread. Também a gente faz o consumo do pão. Quer repetir? Alguém quer repetir? Eita. Easter bread. Como? Easter bread. Isso mesmo. Bread vocês já conhecem, né? Que eu apresentei o vocabulário para vocês. Você quer responder? Você quer pronunciar, Dani? É, o último, o É, Easter bread. isso mesmo. Easter bread. A Easter pronúncia, bread. a pronúncia do D, ela é bem suave, tá? Não pronuncia bread, é bread. Bread. Isso mesmo.
É como se tivesse ali, é como se não existisse ali um izinho no final. Tem muita gente que pronuncia palavras terminadas em D, por exemplo, good. Não pronuncia, tem muita gente que não pronuncia good, pronuncia good. Mas não existe a letra I que vocês colocam no finalzinho, tá? A pronúncia do D é bem suave. Bread, good, Bread. isso mesmo. Eu vou avançar. E temos os desfiles de Páscoa, que é os desfiles de Páscoa, né? Que é o Easter Parade. Wister Parody. Isso, Easter Parade, que é Parade é desfile, tá, gente? E os desfiles de Páscoa eles surgiram em Nova York em meados dos anos 1800, quando a alta sociedade comparecia aos cultos de Páscoa em várias igrejas da Quinta Avenida. Então, após isso, eles passeavam do lado de fora, exibindo as roupas de primavera, né, as novas roupas de primavera e os chapéus, como eu falei para vocês. Lá era o início da primavera, então eles também comemoram isso. Os cidadãos comuns começaram então a marcar presença para apreciá-lo, né, para apreciar a alta sociedade aí antiga de Nova York. E hoje em dia, o desfile de Páscoa ele acontece em várias outras cidades pelo país. Na verdade, as datas comemorativas dos Estados Unidos, né, as datas lá, vocês vão ver muitos desfiles. Eles costumam sair nas ruas caracterizados na celebração que está ocorrendo. Tá, então aí os desfiles de Páscoa agora tem a questão do coelhinho, tem a questão dos ovos, né? Que não são tantos, mas tem alguma coisinha, chocolate e enfim. E é também para marcar o, a chegada da primavera. Aproveitando que a gente está falando do desfile de Páscoa, a gente também pode falar das igrejas, né? Que as igrejas de lá oferecem serviços especiais durante a Páscoa, como as missas, né? Que acontece bem cedo, e os eventos para as famílias e as crianças cristãs. Inclusive, algumas igrejas elas se tornaram bem famosas por conta dos cultos de Páscoa. Por exemplo, a gente tem a Catedral de São Patrício em Nova York e a Basílica do Santuário Nacional da Imaculada Conceição e a Catedral Nacional em Washington, na capital. E a Catedral também de St. Louis, que fica em Nova Orleans, New Orleans, que são bastante conhecidas pelas missas lotadas e as vigílias bem extravagantes que acontecem durante essa época. Então, a Páscoa lá não é um feriado que a gente comemora igualmente aqui. Tem a questão da comida, tem a questão dos ovos de Páscoa aqui, que são bem diferentes, o feriado principalmente. E lá nos Estados Unidos não é muito comum isso acontecer, tá? Então tem essa diferençazinha aí. Vocês têm alguma dúvida relacionada ao vocabulário? Não, por enquanto não. É só mais aquela parte da semana. Sábado de Sa- aleluia? tipo, Saturday. Eu ainda não sei. Saturday. Você pode Eu pronunciar por também, enquanto Saturday. Não tem eu Depois problema. eu também, vou, depois eu vou treinar os dias da semana, porque tá complicado. Vem cá, inclusive a Ana, ela não chegou a comentar isso com vocês, né, dos dias da semana ainda. Não, ainda não. não. Certo. Maria Eduarda, você estava falando alguma coisa? É porque eu cheguei quase agora, aí eu só peguei parte da Páscoa, eu não vi essa parte da semana ainda. Tá, então depois você vê o início. Não foi. Na verdade, a gente não chegou a aprofundar É. nos dias da semana. Foi só o que a gente comemora mesmo no feriado de Páscoa. Tá? Ah, Inclusive, eu quero falar pra vocês para tomar cuidado com o horário, porque agora vocês vão ter que ver a questão do iniciozinho da aula que vocês perderam, tá? Karine e Maria Eduarda. Inclusive, deixa eu ok. colocar a presença de vocês, não saiam ainda, deixa eu colocar aqui. E não se esqueçam de olhar o iniciozinho que vocês perderam, tá? É muito importante. Não aconteceu assim nada demais, eu não dei nenhum aviso, mas é importante que vocês vejam isso aí. E Maria Eduarda, você é Maria Eduarda Ferreira da Silva?
Isso. Tá, ok. Então, voltando à questão do horário, vocês tomam cuidado porque pode acabar, tipo, prejudicando vocês perdendo metade do conteúdo, tá? Então vocês sempre fiquem ligados no horário. A gente começa às 3h30 e aí eu dou um tempo de tolerância de 5 minutos para vocês chegarem, tá? Então depois aí vocês podem estar conferindo o iniciozinho da aula. Vocês têm alguma dúvida relacionada à atividade que eu coloquei lá, relacionada à aula, prazo? O... Sobre a aula anterior, eu passei, acho que uma semana sem entrar no aplicativo, que eu estava com problema. Aí, quando eu voltei, tava as atividades e tudo, eu fiquei perdida. Aí eu fui responder o questionário, sabe que tem que falar inglês e mandar. Isso. Aí tava, eu não tinha assistido a aula do Simples, como é que fala, meu Deus? Simple present? É, do negativo. Aí eu respondi lá, tipo assim, do que eu entendia. Certo. Aí depois eu entrei no aplicativo e vi a aula lá. Eu consegui fazer a aula e só estou tentando enviar os áudios, que eu já fiz a atividade. Certo. Se vocês não conseguirem enviar os áudios, né? Depois vocês entram em contato comigo para poder ajudar vocês. Porque é bem complicado, né? Enviar áudio pelo formulário. E eu acho que nem todo celular tem a opção de gravar áudio e enviar. Então, quem tiver alguma dificuldade pode estar mandando. Deixa eu só ver aqui essa atividade do formulário para ver quantas pessoas fizeram. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês receberam um e-mail da, da coordenação falando sobre mudanças das atividades que iria valer presença também? Alguma coisa assim? Não, ainda não recebi. Tá, eu vou conferir isso direitinho, porque a gente estava conversando sobre isso e queria mandar o e-mail para vocês. E isso já faz mais de uma semana. Então eu vou ver, tá? Não é nada confirmado. Desculpa atrapalhar, Sim. mas eu acho que eu recebi esse e-mail sim. Recebeu? Porque já faz mais de uma semana, Sim. por isso eu perguntei para vocês. Eu recebi. Recebeu? Tá. Depois eu vou conferir, vou dar uma conferida no e-mail de novo. Talvez esteja no spam, alguma coisa. Isso, sempre deem uma olhadinha no. Inclusive, as atividades de vocês eu vou começar a corrigir e vou mandar lá pelo e-mail, tá? É bem. Talvez seja bem mais fácil. É uma outra coisa que eu vou falar pra vocês. Pra vocês não, pra Daniela. Daniela, você justificou as suas faltas com alguém? Eu avisei para o pessoal da coordenação que eu não estava conseguindo ter acesso ao aplicativo. Aí eu não sei se foi bem justificar. Não, eu tô Fiz perguntando todo. aqui porque. Perdão, tá? Eu só vou te atrapalhar rapidinho. Mas eu tô olhando aqui a chamada e é porque você só tem uma falta. E como você disse que tinha ficado mais de uma semana sem acessar o aplicativo, então eu fiquei meio confusa porque você só tem uma falta. Mas ainda bem que você justificou. Obrigada, tá? Eu acho que, tipo, deu tempo eu enviar as atividades e fazer a chamada durante esse período. Eu só não sei qual a falta que eu tenho, em relação a qual aula. É do dia, deixa eu ver, dia 2 de março do mês passado. Bem no iniciozinho. Você não enviou, ou você não enviou a palavra-chave ou você não justificou. Outra coisa, gente, quando vocês justificarem a falta de vocês, não fiquem assim assistir a aula, tá? Assistam a aula e depois vocês mandam a palavra-chave de qualquer jeito, porque quando a coordenação for conferir a falta e a presença de vocês, e caso vocês tenham algum problema com isso, vocês estão ali com as palavras-chave tudo ok, tá? Não significa que vocês justificaram que vão ficar sem assistir aula e não vão enviar a palavra-chave. Tem que enviar normalmente. Eu entendi. Essa semana eu fiz três aulas. Três aulas que estava pendente, eu fiz tudo essa semana. E enviei a palavra-chave. Mesmo assim, eu nem sabia se estava valendo ainda ou não.
É porque, na verdade, com a saída da professora Ana, a gente teve um pouquinho de. Como que eu posso dizer? A gente se atrapalhou um pouquinho com a questão da chamada também. E do prazo das aulas. Então, eu tô aos poucos organizando isso aí, mas não deixem de justificar, tá? E nem assistir às aulas. Deixa eu só ver aqui o formulário, porque tem algumas pessoas que já responderam. 9 pessoas responderam. E eu, se eu não estiver enganada, é só até amanhã, né? Então, ó, É, olhem o ai, meu Deus. Olhem o e-mail de vocês para vocês não acabarem sendo prejudicados com isso aí. Porque eu acho que teve mudanças. É porque eu também não consegui acompanhar direito essa última semana. Mas tomem cuidado com isso aí. Olha, 9 pessoas já responderam. Rafaela. Deixa eu ver quem foi a outra. Rafaela, Giovana, Andressa, Débora, Márcia, Eli, Kari, a Jaqueline e Ellen. Só essas pessoas responderam. Lembrando que quando chegar o dia final dessa atividade, né, o prazo acabar, o formulário vai fechar. Então aí vocês não conseguem enviar mais respostas, tá? E é isso. Alguém tem dúvidas? Vocês estão conseguindo se reunir em grupo? Eu vi algumas pessoas mandando mensagem perguntando se aceitava fazer em grupo. Vocês estão conseguindo? por enquanto, eu mandei mensagem lá para ver se alguém quer fazer dupla comigo, mas até agora ninguém respondeu, não. Hum, Maria Eduarda, Karine, Rafaela. Eu Ô, consegui uma professor, dupla. Conseguiu? Tá. Eu consegui. Certo. Então, quem quiser também fazer trio, grupo, quarteto, tanto faz, tá, gente? Eu deixei vocês bem à vontade aí se vocês quiserem fazer individual e tudo mais. Lembrando que tem que ter a parte escrita, tem que ter a parte gravada ou apresentar no dia 26, tá? Se passar do dia 26, aí vocês justificam que a gente faz uma segunda chamada. Eu preferi fazer individual mesmo, porque eu não tenho muito tempo quanto à faculdade. Aí assim que eu tenho uma brechinha de tempo, eu vou fazendo. Aí é melhor pra não atrapalhar ninguém. Certo. Mas também não precisa ser algo muito complexo, tá, gente? Pode ser algo simples. Não precisa fazer algo gigantesco. E, por favor, eu não sei se eu cheguei a comentar para vocês sobre isso em questão ao uso do Google Tradutor. Se evitarem, conseguirem evitar o máximo o uso do Google Tradutor, por favor, evitem, porque eu tive muita dessa conversa com o pessoal do semestre passado, porque estava tendo o uso do Google Tradutor. E assim, quando vocês utilizam o Google Tradutor, ele atrapalha mais do que ajuda, porque o Google Tradutor, ele traduz palavra por palavra, ele não traduz pelo contexto. Então, muitas coisas que a gente aprendeu até agora, a gente estudou, a gente aprendeu pelo contexto, que se colocar lá no Google Tradutor não vai ser a mesma coisa. E eu quero ver se vocês estão conseguindo trabalhar com o vocabulário que a gente aprendeu até agora, tá? Então, se vocês puderem evitar ao máximo o uso do Google Tradutor, vocês evitam, tá? Outra dúvida? não, por enquanto não. Eu vou ver se eu Maravilha. consigo mandar os áudios ainda hoje, professora. Certo. Se você não conseguir mandar, você pode me chamar no privado, tá? Ou então me marcar. Eu consegui gravar, eu só não tô conseguindo, é porque meu celular tá sem memória, eu não tô conseguindo fazer ele em MP3 para enviar. Olha, Eu deixa consegui. eu fazer uma coisa aqui. Eu vou até avisar depois pra turma. Quando terminar a aula, eu vou alterar o documento, porque essa questão, todas as questões tá como para ser enviada obrigatoriamente, né? Então, como eu sei que muita gente não tá conseguindo enviar essa questão, eu vou, eu não vou deixar ela obrigatória. Vou deixar só pra responder mesmo, tá? Se vocês não puderem enviar pelo
formulário vocês enviam pelo privado ou então no chatzinho do Discord, tá? Eu ia comentar mais alguma coisa, não lembro. Ah, sim, sobre a recompensa. No semestre passado, a gente tinha uma recompensa chamada CIA Coin, que é as moedas da CIA. Eu não sei se vocês sabem também, mas o projeto tem uma lojinha de produtos personalizados de fanmade, que, se eu não me engano, tem de grupos de K-pop, dorama, cultura japonesa, chinesa, enfim. Há pouco tempo a gente estava conversando sobre isso e aí eles decidiram voltar com a lojinha. E essa moeda, Cia Coin, ela era distribuída, entre aspas, ela era recompensada aos alunos como, como uma recompensa, tá? Recompensada a recompensa para vocês, por vocês serem bons alunos, por vocês prestarem atenção nas aulas, fazerem as atividades, serem comunicativos, enfim. Eu vou perguntar se essa moeda ela ainda tá valendo no projeto, porque se estiver valendo, eu vou mandar para vocês pelo e-mail, tá? E aí, essa moeda, ela vale 10 centavos. É pouca coisa, mas se vocês forem juntando essas moedinhas, cada moeda que vocês forem recebendo, vocês forem juntando, dá para vocês comprarem, trocarem alguma coisa da lojinha, tá? Deixa eu só ver quem chegou aqui. Amanda. Amanda, depois você vê o finalzinho não, o iniciozinho da aula, tá? Já que você chegou no finalzinho, que a gente já encerrou. Foi uma aula bem rápida, tá, gente? Eu não costumo tomar muito tempo da aula ao vivo. Eu não costumo dar muito conteúdo na aula ao vivo. Foi como eu falei, é mais para treinar, curiosidades, jogos. Na verdade, hoje eu iria trazer um jogo para vocês da Páscoa. Só que eu não sabia se ia ter muita gente, então acabei trazendo mesmo as curiosidades da Páscoa nos Estados Unidos, tá? Não tem dúvidas? Por enquanto, não. A Professora, palavra-chave. a palavra-chave que eu ia perguntar agora. Isso, muito bem, a palavra-chave. A palavra-chave eu vou colocar escrita no durante a edição, tá? Mas vocês não precisam enviar, gente, porque basicamente vocês estão presentes na aula. Então, quem tá presente e tá assistindo no momento não precisa enviar a palavra-chave, tá? Eu não preciso pôr mensagem. O que foi? Alguma coisa aconteceu, Amanda? Não, eu tô doente. Ah, Desculpa. sim. Vou desligar aqui, Sem vou problema. desligar o microfone. Sem problema. Maria Eduarda, você estava falando sobre alguma coisa? Não, era sobre a palavra-chave também. Tá, ok. E é isso, gente. Eu espero que vocês depois, quem chegou depois, por favor, tenta chegar na próxima aula um pouquinho mais cedo e assistam o iniciozinho da aula, porque a gente aprendeu um pouquinho o vocabulário da Páscoa, tá? Não é nada muito uau, mas é alguma coisinha, tá? Sem dúvidas, estão liberados. Bye, bye. Vai.